Bem, eu me chamo Flávio Dino, tenho 49 anos de idade, comecei a atuar politicamente mais ou menos com 15 anos de idade, movimento estudantil, secundarista na época, isso em 1983, quando nós estávamos constituindo ou reconstituindo as entidades de âmbito nacional. A UNE, a UBS haviam sido recentemente reinstauradas após a longa noite da ditadura, e eu participava aqui no Maranhão desses movimentos aqui de reorganização da juventude. E participei depois também em continuidade no movimento estudantil na Universidade Federal do Maranhão. Integrei diretório acadêmico, diretório central dos estudantes, congressos de UNE. Foram escolas importantes na formação de uma identidade política, né? Isso se vincula também a uma certa formação religiosa, uma vez que eu estudei numa escola marista, no momento em que havia uma hegemonia na congregação da chamada Teologia da Libertação. Recentemente até conversei longamente com o Frei Leonardo Boff e conversamos muito sobre a importância que isso teve no Brasil e para muitas gerações, inclusive a minha, e eu me situo, portanto, no entroncamento entre essas duas grandes filiações. A formação religiosa da chamada Teologia da Libertação, que vivia o seu apogeu ali no começo dos anos 80, ainda um eco do Concílio Vaticano II e da Conferência de Medellín, de Puebla também. Isso foi decisivo também para que eu me sentisse acolhido no espaço escolar. A minha participação no movimento estudantil era, em muitos sentidos, até estimulada pela direção da escola, não só a minha, como de outras pessoas, porque se inseria no ideário que naquele momento a Igreja Católica representava muito fortemente, uma expressão que era repetida cotidianamente na escola, da opção preferencial pelos pobres. Então isso compunha o ethos escolar e não se chocava, portanto, com a minha participação em grêmio, aproximação com partidos políticos de esquerda. Então esses são elementos fundantes da minha identidade. O interesse por isso decorre de uma história familiar. Meu pai foi militante político, ainda está vivo, mas aposentado, e foi cassado pelo golpe de 64. Ele era deputado estadual e em abril, do dia 25 de abril de 64, foi cassado aqui no estado, acusado de ser comunista, enfim. Até hoje nós temos um documento aqui do 4º Exército determinando que ele fosse cassado. Então eu cresci mais ou menos com essa história na cabeça, meu pai com direitos políticos suspensos, e isso sempre era um pouco um assunto, né? A anistia era um assunto, eu bem criancinha, anistia é uma palavra que eu ouvia, obviamente sem apreender o sentido. Mas desde cedo, um pouco a política fez parte ali do espaço familiar e eu me atraí por isso. Achei interessante conhecer essa história, pude conhecê-la e com isso acabei me sentindo estimulado a participar diretamente. E quando resolvi participar diretamente, tive esses apoios, né, tanto do espaço escolar como também do movimento estudantil. E aí eu segui uma trajetória que é mais ou menos comum a essa geração, né? Me formei em Direito, fui advogado para sindicatos, tem uma história no meio do caminho que eu, com 25 anos, fiz concurso para juiz federal, fui aprovado, exerci o cargo por 12 anos e 8 meses de juiz federal, que não tinha muito a ver com uma atuação partidária, obviamente, mas mesmo aí eu tinha uma atuação política também muito forte, de representação associativa, institucional, uma vez que com 1, 2, 3 anos de magistratura eu já participava da Associação Nacional dos Juízes Federais, fui presidente da Associação Nacional de Juízes Federais. Então mesmo esse período de 12 anos e 8 meses, que é um grande ato, né, numa vida, ele nunca se afastou da dimensão da política, embora, claro, eu não o fizesse diretamente. Então, a partir daí eu exerci a magistratura, fui ser secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça em 2005, logo que ele foi criado, na emenda constitucional 45, e de lá aconteceram algumas coisas no Maranhão que definiram que eu
resolvesse deixar a magistratura e disputar o mandato de deputado federal, que foi a primeira eleição que eu disputei, em 2006. Fui eleito deputado federal naquela eleição e a partir daí, 11 anos depois, aqui estou. 11 anos a contar deste marco zero, que seria essa retomada da filiação partidária após o exercício da magistratura. Tem um zigue-zague pelo meio do caminho, que é essa passagem pela magistratura, mas acho que é possível identificar um fio condutor, eu particularmente identifico nesses 34 anos, né? Desde os 15 anos até os 49, uma presença muito forte em espaços de debate de ideias, debate de projetos sobre o país, sobre o nosso Estado, enfim. Essa instigação, essa curiosidade, lá que quando eu era criancinha, que eu via a palavra anistia, queria saber o que é a instigação que permanece até hoje. Eu voltei para a atividade política partidária, né, após os 12 anos e 8 meses, era natural que eu tivesse, como tenho até hoje, uma referência muito forte no que eu chamo do campo jurídico, né? Então, para a minha eleição de 2006, foi decisivo esse chamado campo jurídico. E um fato, um outro fato externo ao campo jurídico, que o governador da época, chamado José Reinaldo Tavares, hoje deputado federal, que havia sido eleito com apoio do ex-senador José Sarney, rompeu politicamente com ele. E isso levou assim, uma espécie de terremoto nas estruturas políticas tradicionais no ano de 2005 e criou um espaço também nessa dimensão da política mais tradicional, eu diria, né? Prefeitos, deputados, etc., porque houve um descolamento, como se fossem camadas geológicas que no momento se afastam. Então, quando o ex-governador José Reinaldo se descola do sarnezismo, ele cria também uma fissura na política tradicional, e eu situo exatamente aí. Quando eu fui candidato a deputado federal, havia essas duas vertentes, quer dizer, havia a vertente do campo jurídico, né, do Flávio Juiz, como muita gente até hoje me identifica como tal, né, foi juiz, é juiz, e essa vertente da pessoa que teve o apoio de uma parte dessa política tradicional que havia rompido com o sarnezismo e que procurava novas referências políticas naquele instante, uma vez que não iria mais apoiar as figuras tradicionais do grupo liderado pelo ex-senador José Sarney. E assim se constitui mais ou menos um campo de alianças que 11 anos depois resulta, 8 anos depois, né, porque 2006 a 2014, 8 anos depois resulta na nossa eleição ao governo. Quer dizer, havia uma dimensão, digamos, emergente de novos atores, do chamado campo jurídico, do movimento social, um pouco essa retomada da trajetória de esquerda e também essa fissura do pacto oligárquico dominante que levou a uma reconfiguração da política maranhense. Eu procuro objetivamente construir a minha interlocução política. Claro que é muito diferente você ser deputado de você ser governador. Os desafios são bem diferentes. Mas há traços comuns na agenda. Eu destacaria 2 traços comuns. Primeiro, uma agenda de uma espécie de nova institucionalidade. Que é essa agenda da transparência administrativa, da eficiência, de fazer as coisas bem feitas, de pegar o Maranhão no último lugar do ranking da CGU e colocar em primeiro lugar, como nós estamos hoje. Uma agenda de Estado, eu diria, né? Lato sensu. Da institucionalidade, da nova institucionalidade, de novos arranjos políticos, de novas regras políticas. Fiz isso no Congresso, faço isso no governo. Aqui, quando nós procuramos, criamos uma Secretaria de Transparência e Controle específica, reconstituímos todo o trabalho de auditoria preventiva, etc. Apoiamos a expansão dessas instituições que são importantes para a concretização de direitos. Uma agenda de Estado, relativa ao Estado. E, de outro lado, a agenda que hoje é mais forte, que foi a que sempre me moveu, que é uma espécie de intolerância quase que instintiva à injustiça social, à desigualdade social. Então, a causa que, eu diria, principal da minha vida,
eu não naturalizo a desigualdade social. Embora considere que é utópico imaginar uma sociedade com igualdade absoluta. Mas quem diz que utopia é uma coisa ruim? Utopia é coisa boa. Quem funciona na direção correta, já dizia Mário Benedetti, né, no poema muito citado e muito conhecido. Então a utopia está lá no horizonte, você tem que caminhar em direção a ela. Então essa agenda dos direitos, a agenda do respeito aos mais pobres, hoje muito fortemente aqui, isso se materializa numa agenda relativa à educação, de construir escolas boas, escolas que sejam adequadas, decentes, programa Escola Digna, como a gente instituiu, que é o caminho pelo qual a gente veicula objetivamente, concretamente, a gente dá contornos práticos a essa causa da luta contra a desigualdade social, que eu considero assim, que é o que me move assim, subjetivamente, é o que me apaixona, porque realmente eu tenho uma empatia muito grande em relação a isso e um envolvimento muito grande com criança, até por questões pessoais também, de sofrimentos pessoais, eu tenho um envolvimento muito agudo com essa causa, assim, das crianças terem chance, das crianças poderem estudar, dos jovens poderem estudar numa escola boa. E hoje eu tenho esse foco principal. Eu venho hoje eu represento uma cultura política que narra a história a partir, sobretudo, de processos coletivos, de como os sujeitos históricos se organizam, se aliam, se conformam para definir objetivamente outros processos sociais. Porém, há um texto da minha tradição política, né, que é um texto de um autor marxista chamado Plekhanov, que é o papel do indivíduo na história. E esse texto ele é muito marcante, porque ele responde um pouco a essa equação do ponto de vista da minha formação filosófica hoje. Ele mais ou menos diz assim, muito bem, a história é sobretudo a história da luta de classes, como os marxistas acreditam. Porém, em alguns momentos emerge um pouco que seria a figura, embora ele não use essa expressão, do homem providencial ou da mulher providencial, que é uma coisa que tem que ser dosada para não ser bonapartista, cesarista, para não ser uma ideia do sujeito que opera milagres desconectado de processos objetivos e de estruturas mais amplas. Não creio nisso, claro, porém acho que o Plekhanov fez nesse texto a mediação correta. Imagino que seja isto, ou seja, o líder ele só consegue realizar aquilo que ele pensa no interior de instituições. Ele não vai conseguir realizar metafisicamente, a não ser numa visão religiosa. Nós estamos falando de uma visão política. A visão religiosa, é claro que também está impregnada na minha alma. Você pode imaginar que mudanças se operem a partir de uma dimensão metafísica. No caso, que é material, né? A dimensão material da vida. E por isso imagino que esse diálogo entre líder e instituições ele é indissociável, para que você consiga realizar projetos. Ou seja, as instituições conformam e ajudam a viabilizar aquilo que o líder pensa, e por outro lado, o líder não pensa sozinho. O líder é conformado, ele é impregnado, ele deve ser permeável o tempo inteiro aos movimentos que estão ao seu redor, o movimento das instituições, no sentido amplo da palavra, que devem, ao mesmo tempo que ser influenciadas pelo que o líder diz. Por outro lado, o líder só é líder se deixar influenciar por heranças institucionais, por ethos institucionais, porque ele não será líder. Aí sim, ele será, na verdade, um bonapartista, um salvacionista, que provavelmente pode até ter um sucesso, porém será temporário, será efêmero, porque ele não terá sustentação imprescindível para que, de fato, você mude a estrutura social. Eu acho que não é possível enquadrar isso em camisas de força, em modelos, porque, primeiro, as circunstâncias históricas mudam muito.
Depois, os processos institucionais coletivos são tão amplos e tão contraditórios e marcados por tantas contradições ao mesmo tempo, que várias habilidades são requeridas em cada contexto. É muito difícil você cravar assim e dizer, olha, o bom líder é aquele que tem característica A ou B sempre. Eu acho que há uma que eu acho fundamental, qual seja, você tem que ter um certo nível de versatilidade para exatamente se adaptar a vários terrenos. Eu fui juiz. O juiz, pela natureza da sua função, em última análise, decide só. Claro. Se ele, inclusive, fizer plebiscito antes de julgar, é mau sinal, né? No caso do parlamentar, que eu fui também, eu relatei projetos de lei. O que é o bom relator no Congresso? É aquele que aprova a lei. É aquele que consegue reunir maioria em torno da sua posição, o que exige mediação, exige que você seja o relator do pensamento médio. Então, enquanto o juiz, em última análise, é o solitário, o parlamentar, por exemplo, que relata uma lei, tem que ter a capacidade ampla de diálogo, de mediação, enfim, e, no certo sentido, flexibilizar, às vezes, determinadas convicções acessórias para não sacrificar as convicções principais. Eu destacaria isso. É preciso ter um certo nível de versatilidade, aquilo que Weber chamava da ética da responsabilidade, ou a ética do resultado. Aquilo ali, acho que é uma distinção, como toda distinção metodológica, dois tipos ideais, como o próprio Weber dizia, não podem ser absolutizados, porém, é por ali. Eu acho que a ética da responsabilidade deve ser uma marca de um. Ele, aliás, diz isso com muita propriedade, ele diz assim: se tiver só a ética da responsabilidade, é um cínico. Se tiver só a ética da convicção, é um fanático. Então, você não pode, na política, ser um fanático. Então, você tem que ter, o que eu acho, a ética da responsabilidade, essa versatilidade. E duas outras características pessoais, eu acho que são imprescindíveis. Primeiro, o líder tem que ter coragem. Por que ele tem que ter coragem? Porque ele tem que ter uma certa dimensão de inspirar, de mover a subjetividade, a paixão das pessoas. Porque senão, afinal, ele está por ali, mas ele vai ser posto à prova em determinadas conjunturas e ele tem que ter algum tipo de diferencial para oferecer para as pessoas que estão, tal qual ele, numa situação difícil, na navegação, mares tempestuosos. Então, afinal, tem que ter alguém que diga, pessoal, mais ou menos o caminho é por acolá. Claro que ele vai consultar os instrumentos e tal, para não errar. Hoje o GPS, antigamente a bússola, as estrelas, para não fazer loucura, mas ele em algum momento tem que dar um rumo. Então tem que ter coragem para decidir. A pessoa que é muito indeciso, é muito difícil liderar processos mais amplos, acho eu. E a último tempero que eu acho, é quase que muito subjetivo, são as coisas que eu digo para mim todos os dias, né? Olhando para o espelho. O bom líder tem que ter muita humildade, porque você tem que ter a capacidade de ouvir muito. Porque se você não fizer isto, você em algum momento vai perder a legitimidade material. A legitimidade material, que é diferente da formal, claro, ela tem que ser quase como um celular pré-pago que você tem que recarregar. Então a sua legitimação material depende muito nos dias de hoje do modo como você se relaciona com o que nós poderíamos chamar de liderados. Se você tiver uma atitude muito olímpica, muito majestática, muito aristocrática, eu acho que provavelmente você não vai chegar a um bom lugar, porque a sociedade, falando da sociedade brasileira, tem níveis cada vez mais altos de exigência, o que eu acho bom. Então é preciso que você saiba errar, saiba reconhecer o erro, saiba voltar atrás. Eu acho que isso, longe de enfraquecer, eu acho que hoje fortalece. Então eu o tempo todo lido com essas três dimensões. Óbvio que eu não lido de modo perfeito, porque não é um atributo humano, mas são três características que, quando eu racionalizo, e para mim próprio, para outras pessoas, eu destaco como principais. Primeiro,
eu acho que os obstáculos existem. No caso brasileiro, agravado pela dimensão territorial do país. Isso é um fator que objetivamente dificulta, porque você tem múltiplos Brasis. É muito difícil líder de alcance nacional num país continental. É muito difícil você alcançar esse patamar. Depois, um outro obstáculo que eu destaco são as próprias desigualdades sociais e regionais. Um país muito desigual também dificulta a mobilidade também dos estamentos políticos por uma série de constrangimentos objetivos que se colocam. Eu penso também que é a temática do poder econômico. É muito difícil hoje a emergência de novos atores nessa conjuntura que não estejam mais ou menos alinhados com o mainstream. O mainstream tem hoje falando deste dia da graça do Senhor Jesus Cristo, que nós estamos conversando aqui, dia 14 de setembro de 2017. O mainstream tem um poder poder de agenda muito visceral, e é muito difícil você ter novos atores com a capacidade de influenciar mais amplamente, que tenham uma perspectiva contra-hegemônica, eu diria. Então são dificuldades, eu acho que concretas, que realmente dificultam. E por isso mesmo, é muito raro você constituir líderes nacionais no Brasil. Se você olhar a história política do Brasil, de 1930 para frente, até o momento atual, você tem praticamente, talvez, 5 líderes nacionais. Não cabe nos dedos de uma mão, que foram realmente demarcadores de momentos da história. Getúlio Vargas, a herança varguista até hoje é objeto de debate, a CLT, debatendo a herança varguista de 43, o que mostra o tanto que essa herança é forte, é enraizada, tanto que ela é objeto de debate até hoje. Dos líderes vivos, penso na figura do Lula, com suas inúmeras virtudes, com seus defeitos, claro, mas é uma figura obviamente relevante. Ame-o ou não, ele é um líder nacional, de uma posição política e que polariza o debate nacional. Fora dele, hoje, é muito difícil identificar outro líder de alcance nacional. Num certo momento, o ex-presidente Fernando Henrique, hoje, com mais dificuldades, mas foi também formulador nos anos 90, está aí até hoje, com menos força, menos protagonismo, claro, normal, mas acho que um líder político, falando da história recente, um dos poucos líderes nacionais, esse está aí desses 5. Aí você bota Juscelino Kubitschek aí pelo meio e você vai mais ou menos fechando a relação, desses 4 ou 5 ou 6, enfim, que foram líderes de dimensão nacional e que polarizaram o debate político. No momento atual, no Brasil, eu vejo realmente a figura do Lula. Tem outros atores importantes, o Ciro Gomes é um ator importante, é um quadro de grandes qualidades, experiente, mas um outro conjunto, não é no conjunto dos top 5, E você tem o Ciro, você tem o Alckmin, em certo sentido, e um outro por acolá que você identifica no Congresso, uma escassez muito profunda, a não ser quando você individualiza apenas o jogo parlamentar como um jogo de profissionais. Aí você identifica líderes dos processos parlamentares, mas normalmente esses líderes dos processos parlamentares não são líderes na sociedade. Pelo contrário, são normalmente odiados na sociedade, que é uma contradição, quase uma antinomia, mas é o que nós temos nos últimos anos, sobretudo. Talvez o Ulisses Guimarães, tenha sido o último ator parlamentar relevante, obviamente relevante, que liderou a Constituinte e que ao mesmo tempo tinha uma relação com a sociedade, tinha um respeito social. Talvez tenha sido ele o último, teria que pensar um pouco mais. No mundo hoje, eu acho que a figura que mais me chama a atenção é o Papa Francisco,
Eu até brinco sempre, eu digo assim, é um paradoxo, o principal líder democrático do mundo é o monarca, que é o Papa Francisco, que é uma monarquia absoluta, né? É a mais antiga, mais longeva de todas, mas é um líder que me chama a atenção. Para mim aqui, olhando daqui, é quem formula teses interessantes, agudas sobre o mundo, reflete sobre questão ambiental, questão social, que tem colocado, a meu ver, o dedo na ferida, como se diz, o dedo nos pontos mais nevrálgicos assim, do debate social. É quem me chama a atenção hoje, pelo lado positivo. Pelo lado negativo, a lista é grande. De Donald Trump em diante, aí a lista é grande, infelizmente. Aqui no caso do Estado, a gente lida com uma dificuldade que é da propriedade dos meios de comunicação. O principal meio de comunicação institucional, o império midiático, na verdade, um partido político de oposição ao governo, todos os dias, o dia inteiro, de 5 horas da manhã à meia-noite. Então, eles jamais comparecem a um evento do governo, jamais divulgam um programa do governo, mesmo que seja de interesse social. Legalize a sua motocicleta, compareça para fazer seu exame médico, matricule seu filho no curso X, mesmo questões de interesse público, interesse social, nada, notícia zero, não pisam aqui no Palácio dos Leões em nenhum evento de governo. Então é uma dificuldade assim concreta que a gente tem. É uma fração dessa mídia mais comercial que acompanha o governo, um ou outro veículo que acompanha, de rádio, de TV, e nós, claro, nos relacionamos com eles, com a mídia comercial, e procuramos marcar presença nesses veículos. Os principais canais, os principais meios alinhados, infelizmente, partidariamente contra o governo. Isso nos leva a demandas outras. Então, nós, por exemplo, reconstruímos a rádio pública, que é uma rádio pública chamada Rádio Timbira, que é uma rádio de 76 anos ou 77 anos, uma das rádios mais antigas do Brasil. Estava aí em processo de hibernação, meio que abandonada, e aí nós reconstruímos a rádio no sentido mesmo infraestrutural, material, equipamentos, profissionais, para ter um espaço em que a sociedade participa, né? Os atores sociais participam, programa de cultura, de esporte, enfim, o papel mesmo e cobre, obviamente, a agenda de governo e garante que, pelo menos nesse espaço, haja uma certa noticiabilidade das políticas de governo. E, sobretudo, muito fortemente, internet, porque eu próprio sou um líder, digamos, disto, porque a partir do meu Twitter, que é feito por mim mesmo, o tempo inteiro, às vezes alguém pensa que tem uma assessoria gigantesca, não, sou só eu, mais ninguém, que mexo no meu Twitter, que é um Twitter em que eu vou ali fazendo mais ou menos os relatos e a partir daí, sim, a equipe de comunicação espraia para outras redes, enfim, Facebook, Instagram, essas coisas. Mas o canal oficial é o Twitter, onde desde cedo até de noite eu vou mais ou menos ali verbalizando o discurso do governo, o cotidiano do governo e tal, e permitindo que pelo menos uma rede de opinião pública que tem acesso à internet acompanhe as ações de governo. Acho que não é uma questão só do Maranhão, acho que é uma questão meio que nacional, né? E você tem diferentes graus, diferentes níveis. Aqui realmente é muito espantoso o que se passa aqui, porque é realmente muito difícil classificar isso, ainda que de modo tênue e com muita boa vontade, como jornalismo. É impossível classificar como tal, mas é o que temos. Acho que isso no Brasil é uma questão muito relevante, inclusive para permitir a emergência de outras opiniões, porque é uma liberdade de expressão parcial, é uma liberdade de expressão que não é de todos, e por isso é difícil chamá-la de liberdade, porque uma liberdade para ser plena tem que ser de todos, não apenas de quem detém o controle sobre as vozes que merecem ser ouvidas ou não.
Numa sociedade de 210 milhões de pessoas, isso é realmente uma questão muito aguda, tem muita essencialidade, tem uma estatura master, eu diria. E considero que, quando nós falamos há pouco das dificuldades, que eu falei das desigualdades sociais e regionais, isso se verifica quando, por exemplo, nós temos administradores que não têm objetivamente quase nada de relevante a mostrar, mas que são intensamente noticiados, né? Por conta das desigualdades sociais e regionais do mainstream. Então, você tem, por exemplo, um administrador que outro dia estava inaugurando um mastro de bandeira. Isso foi noticiado na grande mídia, inaugurando o mastro. Eu nem vi se tinha bandeira ou se era só o mastro. Mas o certo é que eu não me disponho a tanto, né? Eu já disse para a minha equipe: olha, o dia que eu marcar uma inauguração de mastro, de bandeira, você me impeça de sair de casa. E aí esse gestor, né, saiu de casa e a mídia cobriu a inauguração de mastro, de bandeira, numa avenida em São Paulo. Então isso mostra que realmente tem algo de muito errado, né? Isso nos critérios de noticiabilidade. Acho que de fato é um obstáculo, considerando o país, considerando aquilo que disse há pouco, um país continental, e com essa distorção é muito difícil você constituir líderes nacionais autênticos, porque você vai criando, além das barreiras geográficas, das barreiras econômicas, enfim, todas aquelas que falei, há uma seletividade muito grande em relação a isso, e isso dificulta de fato que a gente possa romper essa ideia, que eu acho falsa, de que o Brasil é carente de líderes, né? Acho que isso é muito senso comum. Acho que a gente, de todo modo, aos trancos e barrancos, como sonha acontecer, quando você vai ler a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, você vai encontrar mais idas e vindas e processos contraditórios do que uma marcha retilínea em direção a um destino. Então, a história da humanidade é assim. O que eu quero dizer? Que no caso brasileiro, com todos os defeitos e senões que nós conhecemos, de patrimonialismo, de corrupção, de mercado monopolizado, de mercado supostamente são e puro, mas ao mesmo tempo intensamente contaminado por essas práticas ilegais, portanto uma das fontes da corrupção política, obviamente, com todos esses defeitos, mala de dinheiro, enfim, o país aqui está, né? Eu digo sempre em palestra, para finalizar, quando eu digo: olha, minha gente, vamos olhar o longo arco do tempo, para a gente não desanimar, porque o pessimismo é conservador, você tem que manter a chama acesa da esperança. E eu digo: olha, quando eu fui menino, quando eu era criança, não faz tanto tempo assim, quando um dos meus irmãos pegou cachumba, a minha mãe disse, minha mãe disseram: olha, bota logo os meninos tudo junto para todos terem. Então, porque não existia vacina, então a lógica qual era? Deixa logo os meninos adoecerem, né? Então eu tive sarampo, catapora, coqueluche, cachumba. A geração dos meus filhos não tem nem ideia do que isso seja. Talvez estudem por acolá que existiu um momento. Então é um exemplo singelo, óbvio, né? Um exemplo bem quase que pueril, eu diria, mas é um exemplo objetivo, que tem contornos bem concretos, para ilustrar que no longo arco do tempo, essas instituições funcionaram ao ponto de a gente ter conformado uma nação, ter feito uma transição de uma terrível ditadura, que de branda não tinha nada, para a democracia, garantimos eleições periódicas, ainda que aqui e acolá o resultado seja golpeado, né, que infelizmente é uma marca da República Brasileira, mas fizemos isso. Teremos eleição ano que vem, acho que não há dúvida razoável sobre isso. Então, quando você olha o longo arco do tempo, acho que as instituições e os líderes políticos que o país tem, apesar da escassez, apesar dos defeitos, de serem poucos realmente nacionais, mas chegamos até aqui. Então acho que é um debate relevante de como você projeta o Brasil daqui a 5 ou 10 anos, porque de fato nós estamos, num certo sentido, numa transição geracional, porque a dos combatentes
contra a ditadura, essa geração já se foi quase inteira, né? E aí eu falo de Mário Covas, falo de Brizola, do próprio Ulisses, Tancredo, né? Então, essa geração dos líderes, falando do nosso campo político, e mesmo os líderes do outro campo, que fizeram o regime militar, né? Marco Maciel, por exemplo, para falar de líderes que tinham uma certa envergadura, né? No caso do Marco Maciel e outros, eles já estão com uma idade bastante avançada, acima de 80 anos de idade. Então, a gente vai ter que responder isso daqui a uns 5 ou 10 anos, aí vocês continuam a pesquisa de vocês aí.